Estruturas. Em C, uma estrutura é uma coleção de variáveis referenciadas por um nome, fornecendo uma maneira conveniente de se ter informação relacionadas de forma agrupada. Uma definição de estrutura forma um modelo que pode ser usado para criar variáveis de estruturas. As variáveis que compreendem a estrutura são chamadas de membros. Os membros da estrutura também são comumente chamados de elementos ou campos. Geralmente, todos os elementos da estrutura são logicamente relacionados. Por exemplo, a informação de nome e endereço em uma lista postal seria normalmente representada em uma estrutura, né? No caso, eu posso ter ali uma agenda de contatos, por exemplo. Eu tenho lá um nome e o endereço da residência da pessoa com o telefone. Todos esses dados, o nome, o endereço e o telefone, são relacionados a uma pessoa. Então eu posso necessitar de ter uma variável, que é essa pessoa, só que ela não é composta por uma única informação. Nesse caso, ela é composta por 3 informações: o nome, o endereço e o telefone. Então são 3 campos, né? São 3 elementos que compõem uma única informação. É como se eu tivesse uma variável, né, contato, por exemplo, e essa variável fosse composta de 3 informações e não somente uma informação, como a gente vem vendo nos casos anteriores, nos exemplos anteriores. Então, só essa é a diferença, né? Eu trato uma estrutura como sendo uma variável que pode possuir mais de uma informação. E essas informações estão organizadas em elementos ou campos. Agora, todo o resto, né, eu posso tratar essa estrutura como sendo uma variável. Por exemplo, eu posso ter um vetor desse tipo de estrutura, eu posso ter uma matriz desse tipo de estrutura, assim como eu posso ter dentro da estrutura um vetor, assim como eu posso ter dentro da estrutura uma matriz. A gente vai ver, né, nessa aula, né, como que se declara uma estrutura, como que se alimenta e se obtém os valores, né, tudo na prática lá no Code Blocks, e se dá para utilizar com matrizes, né, como que a gente faz para utilizar com matrizes, tanto com matriz dentro da estrutura, como com matriz para o lado de fora da estrutura, uma matriz de estrutura, uma matriz dessa estrutura. Bom, primeira coisa é que a estrutura precisa ser declarada fora das funções, né? Dentro da função a gente utiliza a estrutura, mas a gente declara fora. Primeiro, eu preciso utilizar a palavra reservada struct. Depois eu coloco o nome da estrutura, contato, por exemplo. Aqui eu abro e fecho chaves. E nesse caso da struct, diferente das funções, eu finalizo a struct lá, ó, depois do fecha-chaves, com ponto e vírgula. Então, aqui é uma especificidade da estrutura, né? Ela é diferente da função nesse sentido. E aqui também outra diferença é que eu não faço lógica, né, dentro da struct. Eu só declaro os membros, só declaro os tipos aqui dentro, né? E eu vou usar o mesmo exemplo que eu acabei de passar, né? Na hora que eu estava explicando o que era struct. Eu vou declarar como se fosse uma agenda de contato, né? Onde eu guardo o nome do contato, o endereço e o telefone. Então, para guardar o nome, eu preciso de um char, né? Só que é um vetor de char. Então, eu vou guardar o nome com 30 posições, por exemplo. Para guardar o endereço, eu vou usar o mesmo char, endereço, com 50 posições. E o telefone, vou usar o char também, porque eu não preciso fazer a operação aritmética, né, com o telefone. O telefone eu vou colocar 11 caracteres. Aí pronto, eu tenho a minha struct, né. Só para mudar um pouquinho, né, eu vou colocar aqui idade, só para mudar o tipo. Só para a gente mudar o tipo, né? Para a gente trabalhar com um inteiro aqui também. Aqui eu não preciso trabalhar com um tipo só, né? Vocês estão vendo aí, char e idade. Eu posso trabalhar com quantos tipos eu quiser, quantos tipos eu precisar. Posso colocar aqui a miscelânea de tipos que for necessária. Nesse caso, eu declarei
a estrutura com o nome, o endereço e o telefone, com vetores, né? Nome um vetor de char, endereço um vetor de char, telefone um vetor de char e uma variável simples do tipo inteira, que é idade. Essa idade aqui eu inventei agora, acrescentei ela agora só para a gente ver que os tipos podem ser diferentes, tá? Bom, aqui eu declarei a minha struct, né? Ela é só isso, né? Agora, eu dentro da minha função, aqui eu vou usar dentro da função main, mas eu posso usar dentro de qualquer função que eu precise. Eu posso declarar essa struct como sendo um tipo, como sendo uma variável. Só que no caso da struct, a única diferença é que eu preciso de colocar a palavra struct antes. Então, struct, aqui é o tipo, né? Contato é o tipo da minha struct, eu vou chamar de C. E C é como se fosse a minha variável. Então, aqui o que eu tenho? O tipo e a variável. Do jeito que eu tenho int, aqui idade, né? A variável. Aqui eu tenho contato, C. A única diferença é que eu tenho que especificar que é uma struct, né? Que eu tenho. Agora, pronto. C, para mim, é uma variável do tipo contato. C agora é uma variável, né? Essa variável C aqui, de contato, ela é uma variável, só que ela não possui apenas um valor. Ela possui 3 vetores e um inteiro como valores, né? Enfim, como que eu alimento isso, né? Como que eu trabalho com isso? Basicamente, eu especifico o nome da variável, ponto, o campo. E o resto é igualzinho, como já vimos nas aulas anteriores, né? Bom, para manipular então agora essa struct, ou seja, para eu alimentar ou pegar as informações de dentro dela, é exatamente da mesma forma como eu manipulo um vetor ou como manipulo uma variável inteira, nesse caso, que tem 3 vetores e uma variável inteira. Para eu manipular o vetor, né, pegar o teclado, por exemplo, utilizando o gets, eu preciso de incluir aqui o string.h, né? Então vamos lá. Aqui eu vou alimentar essa struct inteira, pegando informações do teclado, né? Então, gets C, que é a minha struct, né? Ah lá, eu quero o nome. Então, aqui eu informo o nome, né? E eu repito essa operação para todas as informações, né? Então, nome, aqui vai ser o endereço, telefone, e o idade vai ser scanf normal, né? Porque é um inteiro. Então, percentual de e comercial c ponto idade. E aqui vai ser c ponto endereço e aqui vai ser c ponto telefone. Bom, do jeito que está aqui, né, eu vou alimentar essa struct, só que vai ficar a tela preta esperando, né, as entradas, a tela vazia esperando as entradas. Eu vou só colocar os printfs aqui para a gente saber o que a gente está informando, quais informações estão sendo digitadas, né? Então, informe o nome, aí entra aqui com o nome. Deixa eu pegar aqui. Fazer a mesma coisa para nome, endereço, fazer a mesma coisa para o telefone. E fazer a mesma coisa para idade. Aqui eu alimento, então, essa struct inteira, né, com todas as informações. Opa, esqueci o ponto e vírgula. Então, vamos lá, informe o nome, fulano, endereço, rua X, telefone, tal, idade, 25. Pronto, meu programa terminou. Eu não exibi nada na tela, porque o meu programa acaba ali, né? Mas eu coloquei todas essas informações dentro dessa struct chamada C, né? Do tipo contato. Se eu quiser ver essas informações, eu utilizo o printf normal. Então, printf, se eu colocar aqui informações do contato, pular uma linha,
E aqui eu vou inserindo todas as informações, né? printf nome. Aí eu vou colocar percentual s. Agora aqui, ó, c.nome. Adicionei a informação do nome, né? Agora eu vou copiar, porque todos são parecidos. Então tem nome, endereço, aí c ponto endereço, telefone, c ponto telefone e idade, né? Só que idade é um valor numérico. Então c ponto idade. Então aqui ele vai me mostrar, né? É bom também eu pular as linhas, né? Senão vai mostrar tudo junto. Aqui ele vai me mostrar, depois que eu terminar de preencher, todas as informações desse contato, só para a gente ver que essa informação estava lá. Então vamos ver, nome, fulano, endereço, rua X, telefone tal, idade 25. Olha lá, informações do contato, nome, fulano, endereço, rua X, telefone 444, idade 25. Então todas as informações estão no contato, né, estão nessa struct. Bom, e como que a gente trabalha com o vetor, por exemplo, desse struct? É da mesma forma como a gente trabalha com o vetor de uma variável comum, né? Basta eu colocar aqui o tamanho, a quantidade de índices que eu tenho. Aí o que muda? É que cada C aqui, cada índice dele tem esses 4 elementos, que é o nome, o endereço, o telefone e a idade. Então, eu me referencio agora não mais da forma como eu fiz anteriormente, né, que era c.nome. Agora tem que ser c.posição, né, 0, índice 0, c.índice 0. Logicamente que aqui a gente pode colocar dentro do laço de repetição, tá, para alimentar todos de uma vez, né. E esse índice pode ser uma variável, assim como a gente já fez lá nos vetores. A manipulação é exatamente a mesma. Aqui eu só estou mostrando, né, dando um exemplo, para ver como que fica essa manipulação. Mas depois, para outros casos, você pode colocar isso aqui dentro de um laço de repetição, né? Aí você tem uma variável, que é a variável de controle, essa variável que vai sempre incrementar no laço de repetição, e você trata com essa variável, né? Por exemplo, C na posição i.nome. Aí vai ser sempre o valor da struct naquela posição que o i tem o valor naquele momento, né? Se o i estiver na posição 5, tiver o valor 5, vai ser C na posição 5. Aqui o exemplo é só para demonstrar o que muda, né? Que só acrescenta o índice, né? A única coisa que muda foi acrescentar o índice. E ele funciona da mesma forma. Telefone tal, 25. Ele mostra as mesmas informações, porque a única coisa que eu mudei foi que eu aloquei na memória agora, não só uma variável, mas sim um vetor, né, dessa variável. É a mesma coisa para a matriz. Então, essa é a diferença, né? Então, isso é o struct. É a mesma coisa de uma variável, eu trabalho com ela da mesma forma como eu trabalho com uma variável, só que agora eu posso acrescentar várias informações dentro de uma única variável. E essas informações não são homogêneas, né, como no caso de um vetor, né? Eu posso ter um vetor de uma variável que eu posso guardar várias informações, né, também cada um em um índice. O que muda é que aqui ele não é homogêneo, não precisa de ser do mesmo tipo. Um vetor tem sempre o mesmo tipo. Aqui na struct eu posso ter tipos diferentes, assim como eu demonstrei aqui, né, com 3 vetores de char e uma variável do tipo inteiro.